Fala, Samurai, beleza? Então agora a gente vai dar uma geral aqui e mostrar para você o que são os middlewares, beleza? Os middlewares aí que são conceitos aí bastante interessantes do Express.js. E o próprio Express, ele se intitula que ele é feito de vários middlewares, ou seja, middlewares de baixo nível até alto nível, beleza? Mas o que são os middlewares? Primeiro, vamos responder a essa pergunta, beleza? Os middlewares são funções com acesso às requisições, respostas e a próxima função. Então imagine como se fosse uma pilha em que você controla essa pilha e você pode acrescentar no meio dessa pilha, no lugar onde você quiser, a sua função, beleza? Então imagine que você tem essa situação, você está recebendo uma requisição, você tem um middleware que pode ser do próprio Express, pode ser um middleware de terceiro, pode ser o seu middleware que ele faz alguma coisa, beleza? No momento que ele faz alguma coisa, ele chama o next, que é a função que autoriza para o próximo middleware, o próximo middleware executa, e assim você vai ter uma execução em cascata até chegar no seu controller. Então os middlewares são essas funções que você pode inserir no meio do caminho da requisição até chegar no seu controller, para que você possa controlar ou então executar alguma coisa no meio do caminho. Simples assim. Tá bom? Então os middlewares, eles executam qualquer código, eles podem fazer mudanças nos objetos de solicitação e resposta, inclusive, então de repente você pode acrescentar alguma coisa, de repente você pode remover uma informação sensível, por exemplo, você pode encerrar o ciclo de solicitação e resposta, como eu comentei, você coloca o next e o next ele indica se pode continuar a execução ou não, você pode chamar a próxima função middleware na pilha, ou então você pode criar um middleware em nível de aplicativo, nível de roteador, manipulação de erro, middleware integrado ou um middleware de terceiros, beleza? Então, no nosso projeto, só para simplificar aqui, os middlewares, eles serão úteis na autenticação de usuário e controle de uso da API, porque antes de chegar no seu controller, por exemplo, você precisa verificar se o usuário está logado, se ele tem direito de acesso a uma determinada função, ou seja, um determinado controller, beleza? E também controle de uso da API, que é controlar quantas requisições estão sendo realizadas, por exemplo, por hora, ou então controlar para ver o uso dessas APIs aqui, se não está sendo abusiva, por exemplo. É interessante você adotar alguma política de uso da sua API, beleza? Então os middlewares, eles servem para várias e várias coisas, mas aqui no nosso projeto ele vai servir para isso porque ele fica entre o caminho da requisição e o controller, e ele tem essa capacidade de barrar, beleza? Então é isso, vamos agora criar o nosso primeiro middleware no Express. Um forte abraço e a gente se vê.